Bem, boa noite a todos, queridos amigos, simpatizantes da loja de Ivana. Na noite de hoje, teremos a palestra do irmão Eric Lobão sobre o tema A Doença como Caminho, uma literatura à venda. Eu fiz uma pequena pesquisa e verifiquei que esse livro, ele atualmente, nesse exato momento, está à venda, inclusive no site da Americana, das lojas americanas. Então, é uma literatura acessível, é uma literatura assim interessante, né, que corrobora, confirma o que o Eric nos apresentará na noite de hoje. Então, queridos irmãos, vamos ouvir o irmão Eric com atenção. É um assunto vibrante, é um assunto interessante, né? E principalmente diz respeito ao momento atual que vivemos, né? Um momento de pandemia, um momento de doenças inesperadas, doenças desconhecidas. Em que medida a doença como caminho, as ideias contidas nesse trabalho, nessa reflexão, podem, de alguma forma, nos ajudar no momento presente. Eric, querido, a palavra é toda sua. Estamos aqui atentos às suas instruções, aos seus ensinamentos. Fique à vontade, querido. Boa noite, meus irmãos. Grande agradecimento mais uma vez. É uma honra estarmos aqui para refletir sobre esse assunto. É um tema que é enigmático, né? Quando você vê um livro cujo título é A Doença como Caminho, você pensa logo em algo negativo, mas toda a argumentação do livro e, surpreendentemente, a maneira e a didática com que os autores utilizam vai fazer com que isso tenha todo sentido, né? Foi bastante surpreendente para mim, porque eu busquei as referências, os reviews, as opiniões sobre o livro, né? Eu sempre faço isso. E grande parte das pessoas sequer leu a primeira parte, porque o livro é dividido em duas partes. O livro é escrito por dois autores alemães, um é psicólogo, o outro é médico, né? E eles falam o tempo todo que a medicina não holística, ou seja, a medicina convencional, trata a doença e não o paciente, ou melhor, trata o sintoma e não o paciente. Eu vou só fazer um parêntese grande aqui, para que a gente já comece a focar na maneira como os autores se colocam. Eles dividem o ser humano em dois compartimentos apenas: o corpo, o soma, e a psique e a consciência. Então, o homem é feito de corpo e consciência, diferentemente de várias outras filosofias que conhecemos, inclusive de autores teosóficos que dividem em muito mais veículos, né? Mas em dividindo apenas em corpo e consciência, ele vai nos mostrar que a doença está na consciência e se manifesta, reflete no corpo. Isso ele vai mostrar para a gente. Porém, na primeira parte do livro, que é a argumentação, o livro é dividido em argumentação, do que ele vai expor depois, ou os porquês, os conceitos, as terminologias que ele vai utilizar. E na segunda parte, é como se fosse uma aplicação prática. Ou seja, ao sentir uma dor de cabeça, que perguntas você deve fazer a si mesmo? O que pode estar gerando isso daí? Onde está o bloqueio que gerou essa dor de cabeça? Porque, tradicionalmente, ou na nossa prática, nossa visão pragmática, eu estou com dor de cabeça, eu quero tomar um remédio para que a dor de cabeça passe. E ele faz uma associação disso com a própria medicina tradicional, que vai tratar o sintoma. A dor de cabeça é o sintoma e não a doença. A doença está, segundo ele, na consciência. Mas, de maneira prática, eu quero tratar o sintoma. As opiniões sobre o livro, então, revisando, o livro tem a primeira parte de argumentação, que é a que nós vamos ver hoje, e a segunda parte da aplicação prática, onde ele vai falar sobre as doenças, né?
e os sinais que você pode perceber que podem estar causando isso. Bom, nas revisões, se vocês colocarem, inclusive, no YouTube o nome do livro, vai ter várias exposições sobre ele, e a maior parte, as pessoas, na maior parte delas, as pessoas sequer leram essa primeira parte. Isso que é curioso. Então, a gente, na exposição do próprio livro, ou seja, no que o livro nos mostra, que a gente quer ir na prática e não quer analisar ou usar a intuição para saber a causa, as pessoas mostram isso na leitura do livro. As pessoas não leem a primeira parte, que é totalmente necessária para você entender a aplicação prática disso. Mas muita gente, e eles são réus confessos nisso daí. Olha, eu não li a primeira parte. Eu li, achei muito complicado no início e parei. E fui direto para a segunda parte, que é muito interessante. Então, eu achei essa associação, essa analogia muito interessante de se fazer, porque, ao mesmo tempo, a gente percebe o tratamento que a gente dá ao sintoma, que é o que eu estou sentindo, e não à doença, que é o que ele vai conduzir a gente aqui. Mas eu não quero antecipar muita coisa, eu queria somente conceituar algumas coisas que eles vão utilizar e fazer esse prefácio, tá? Bom, como é que vai funcionar a dinâmica da apresentação? Eu vou colocar, são muitas ideias, vocês vão ver, são muitas ideias. Eles beberam aqui de livros religiosos, de livros esotéricos, enfim. Então, eu vou apresentar ideias básicas, ideias relevantes de cada capítulo, e vou ler alguns trechos que são valiosos para a nossa reflexão juntos. Aí, a minha ideia inicial era, após cada slide, parar e a gente fazer uma pequena reflexão. Ou a gente pode usar todos os slides, eu fazer todas as leituras e a gente refletir depois. É fato que não conseguiremos esgotar o assunto hoje. Isso será continuado, tá bom? Então, eu vou começar a primeira, vou usar como apoio uma exposição de slides. Que começa agora. Essa é a capa do livro, estão todos vendo aí? Ok? Então, o primeiro capítulo do livro se chama A Doença e os Sintomas. Repetindo, eu coloquei aí algumas ideias básicas e eu vou ler alguns trechos para explicar esses itens aí, tá bom? Então, vamos lá. A doença significa a perda relativa da harmonia ou questionamento de uma ordem até então equilibrada. Mais adiante, veremos que, de um ponto de vista diferente, a doença é, afinal, a criação de uma espécie de equilíbrio. A perturbação da harmonia, no entanto, acontece na consciência e no âmbito da informação e se mostra pura e simplesmente no corpo. Se mostra no corpo. Assim sendo, o corpo é a apresentação ou o âmbito de concretização da consciência. Lembrando, ele só separa em dois veículos, corpo e consciência. E, consequentemente, também de todos os processos e modificações que nela ocorrem. Da mesma forma, como totalidade do mundo material, que representa o palco sobre o qual acontece o jogo das imagens primordiais, adquire formas e assim se torna uma metáfora. Também o corpo material é o palco em que as imagens da consciência se esforçam por expressar. Vamos lá. Tem mais uma parte importante aqui. Há muitos sintomas, contudo, todos eles são expressão de um único e mesmo fato, que denominamos doença. Há muitos sintomas, mas todos eles são expressão de um único e mesmo fato que chamamos doença, e que sempre acontece na consciência do ser humano. Não concordamos com a divisão atualmente aceita entre patologias somáticas, psicossomáticas e mentais. Nosso ponto de vista corresponde, de fato,
ao modelo psicossomático, mas com a diferença de que usamos essa visão para todos os sintomas, sem a exclusão de nenhum. E aí, eu vou me ater aqui ao sintoma. O sintoma é um sinal que atrai sobre si a atenção, o interesse e a energia, pondo simultaneamente em risco o fluxo natural e suave dos processos. O sintoma exige nossa atenção, quer queiramos ou não. Quando você está com alguma dor, não tem jeito. Você é obrigado, quando você está com algum desconforto muito grande, você é obrigado a dar atenção àquele desconforto, que ele está chamando de sintoma. Essa interrupção das funções é sentida como se viesse de fora, como se fosse uma perturbação. Na maioria das vezes, a intenção do sintoma é fazer desaparecer o elemento irritante. Olha só, a primeira observação. A perturbação, ou seja, o sintoma vem para que você elimine a perturbação. O ser humano não quer ser perturbado, e assim começa a luta contra o sintoma. O sintoma, não a doença. Essa luta consiste também em tratá-lo e em tentar eliminá-lo dessa forma. Dessa forma, o sintoma sempre consegue que nos preocupemos com ele, ou seja, o desconforto gerado ou refletido e expresso, manifestado no corpo físico, faz com que a gente se preocupe muito com o sintoma, né? Para compreendermos melhor, façamos a seguinte comparação. Ele usa uma analogia bem rica aqui. Um automóvel possui diversas lâmpadas de controle do painel, as quais só se acendem quando alguma função importante do carro não estava funcionando como devia. Num caso concreto, quando uma dessas luzinhas se acende durante uma viagem, não ficamos nada satisfeitos com o fato. Sentimos-nos obrigados a interromper nosso passeio por causa desse sinal. Apesar de nossa inquietação, muito compreensível, seria uma bobagem ficarmos zangados com a lâmpada. Afinal, ela nos informou sobre um evento que, de outra forma, também nem notássemos, ou então demorássemos a notar, visto que, para nós, ele está numa zona invisível. Então, essa analogia é fantástica porque, quando acontece, acende a luz do óleo baixo do carro, por exemplo, você pode, existe com você, se você tirar, por exemplo, o fusível da lâmpada, você apaga a lâmpada. Mas o problema não é a lâmpada que acendeu. O problema é o que causou isso, que foi o óleo baixo. Então, essa analogia dele sobre sintoma e doença, a doença está no nível baixo de óleo. O sintoma foi essa luz que apareceu. Então, essa analogia dele foi feliz, né? Vamos lá. Aqui. É por isso que ela equipara o sintoma à doença, à medicina convencional, tá? É por isso que ela, a medicina convencional, acadêmica, ela equipara o sintoma à doença, ou seja, não consegue separar a forma do conteúdo. Então passa a tratar com grandes recursos e bastante habilidade os órgãos e as partes do corpo, mas não trata do ser humano que está doente. De novo, a doença da consciência, o sintoma, o corpo físico. Aqui. A doença é um estado do ser humano que indica que, na sua consciência, ela não está mais em ordem, ou seja, sua consciência registra que não há harmonia. Consciência que todos os corpos sutis não físicos. O não físico. Essa perda de equilíbrio interior se manifesta no corpo como sintoma. Sendo assim, o sintoma é um sinal e um transmissor de informação, pois, com seu aparecimento, ele interrompe o fluxo de nossa vida e nos obriga a prestar-lhe atenção. Bom, essa parte me fez lembrar por completo, quando fala em fluxo, interrupção, desarmonia, por completo o livro Saúde e Espiritualidade, onde o Geoffrey Hodgson, um grande clarividente e teósofo, conceitua a doença como a captação, transmutação, assimilação e eliminação da energia da maneira mais eficiente como saúde. Qualquer bloqueio em todo esse processo, ele vai chamar de doença. Então, essa já é uma grande analogia, sendo que, claro, o Geoffrey Hodgson separa em muitos outros corpos sutis, né? O equilíbrio das nossas forças anímicas interiores está comprometido quando tem alguma desarmonia. O sintoma nos informa que está faltando alguma coisa. Faltando alguma coisa. Olha que interessante essa parte.
Por isso, antigamente, costumava-se perguntar ao doente o que lhe está faltando. O que lhe está faltando? E ele faz no comentário, tem a nota aqui do tradutor, que o verbo, eu inclusive escrevi isso daí no slide, esse verbo que eu não me atrevo a falar em alemão, fern, não sei se alguém fala, se puder me auxiliar, esse verbo significa tanto sentir quanto faltar. Né? Então, segundo ele, a interpretação de o que lhe falta é muito mais intuitiva e vai levar muito mais resultado do que você sente. Porque o que você sente é o sintoma. O que lhe falta pode fazer referência à sua real doença. Né? Essas duas perguntas... Não, deixa eu terminar a leitura. Hoje, perguntamos logo de início o que o senhor sente, em vez de perguntar o que lhe falta. Essas duas perguntas polares, o que lhe está faltando e o que o senhor sente, são muito significativas se as examinarmos mais detalhadamente. Ambas são feitas a uma pessoa doente, e para alguém nesse sentido, a consciência sempre capta a falta de alguma coisa, pois se nada lhe faltasse, ela estaria sadia, ou seja, perfeita e íntegra. No entanto, quando há ou falta à saúde, ela não está sadia, está doente. Continuo. Assim que as pessoas entenderem a diferença entre a doença e sintoma, suas atitudes e formas de abordar a doença se modificarão com rapidez de um raio. Não verão mais o sintoma como um grande inimigo, e seu objetivo maior de resistir-lhe e destruí-lo deixará de ter razão de ser. Em vez disso, descobrirão no sintoma um companheiro capaz de ajudá-las a descobrir o que lhes falta. Eu acho que esse é um trecho muito importante da gente introspectar, apreender. Tá? Dessa maneira, poderão vencer a própria doença. Nesse momento, o sintoma se transforma numa espécie de professor que nos ajuda em nosso esforço de nos desenvolvermos e tomarmos cada vez mais consciência de nós próprios. Esse professor também pode ser severo e duro se desprezarmos a nossa lei superior. A doença conhece um único objetivo: tornar-nos perfeitos. Olha a doença como caminho. A doença conhece um único objetivo: tornar-nos perfeitos. Aliás, os seres perfeitos está no Evangelho, né? Como o Pai é perfeito. O sintoma pode nos dizer o que nos falta no nosso caminho, mas isso pressupõe que entendamos a sua linguagem. O propósito desse livro é reaprendizado dessa linguagem. Reaprendizado porque essa linguagem sempre existiu, desde o princípio dos tempos, e, portanto, não precisa ser descoberta mais, sim, redescoberta. Toda a nossa linguagem é psicossomática. A linguagem que ele está falando, tá? A linguagem, a língua. O que quer dizer que ela conhece os interrelacionamentos entre o corpo e a psique. Se novamente pudermos decifrar esse atributo do duplo significado próprio da nossa linguagem, logo conseguiremos ouvir o que os sintomas têm a nos dizer. Em breve começaremos a entendê-los. Nossos sintomas querem nos dizer coisas muito mais importantes do que nossos semelhantes, pois, para nós, são parceiros muito mais íntimos, visto que nos pertencem totalmente e são os únicos que, de fato, nos conhecem. E eu já vou acrescentar algo, que nos falam a verdade honestamente. Ele vai citar em outra parte, mais à frente, que nós somos desonestos quando perguntamos a outros ou queremos esconder o que sentimos. O sintoma não. O sintoma é honesto conosco, né? Vamos lá. Eis aí a diferença entre lutar contra a doença e transmutar a doença. Esse é o princípio, essa é a meta. Transmutar. A cura acontece exclusivamente pela transmutação da doença, nunca pela vitória sobre um sintoma. Pois a cura pressupõe a compreensão de que o ser humano se tornou mais sadio. Ou seja, um todo se tornou mais perfeito. A ênfase em todo é destacado aqui no livro, tá? Aqui significa o mesmo que aproximar-se da totalidade. A palavra sadio, por sua vez, também é legítima quando o assunto é saúde. A cura
sempre pressupõe uma aproximação da saúde, daquela totalidade da consciência que também denominamos iluminação. Nós vamos ver alguns termos que ele utiliza aqui, que são muito comuns a outras filosofias esotéricas. A cura acontece através da incorporação daquilo que está faltando. Lembra da pergunta, o que lhes falta? E, portanto, ela não é possível sem uma expansão de consciência. A cura não é possível sem uma expansão de consciência. Doença e cura são conceitos gêmeos que somente têm importância para a consciência e não se aplicam ao corpo. Pois um corpo nunca pode estar doente ou saudável. Olha a explicação. Tudo que o corpo pode fazer é refletir os estados correspondentes e as condições da própria consciência. O corpo não pode estar doente porque ele apenas reflete o estado da consciência. Olha que conceito que ele está passando para a gente. A doença não é uma perturbação essencial e, dessa forma, um desagradável desvio do caminho. Pelo contrário, a própria doença é o caminho pelo qual o ser humano pode seguir o rumo à cura, pode seguir rumo à cura. Quanto maior a consciência com que enfrentamos o caminho, tanto melhor se cumprirão os seus objetivos. Nossa intenção não é combater a doença, e sim usá-la. Para tanto, é necessário analisar os fatos com um pouco mais de profundidade. Aí a gente acaba o primeiro capítulo. O Sérgio, meu presidente, você prefere que a gente interrompa ou que a gente siga e comente tudo depois, até onde der? Não estou te ouvindo. Eu sugiro uma paradinha em razão dessa parte conceitual, Tá. Interessantíssima. Embora, em boa hora, você foi bem didático e a palestra gravada. Você pretende apresentar quantos slides, mais ou menos, no dia de hoje? Sérgio, são 6 capítulos. E a gente está começando o segundo. Tá. Esse é o segundo. Então vamos nos deter um pouco nesse primeiro capítulo, porque é uma reversão total da questão de doença, né? A doença, o exemplo, o painel do carro, genial, muito interessante, né? O painel não é a doença, é um indicativo de que alguma coisa está errada. Se você puder repetir o exemplo do painel do carro com relação à doença e sintoma, eu acho alguns conceitos interessantes que merecem um reforço agora nesse primeiro capítulo, querido. Se for possível, naturalmente, tá? Não, lógico. Como em outros encontros que já fizemos, muitos autores teosóficos, como o próprio Geoffrey Hodgson, fala que qualquer desarmonia, por exemplo, um bloqueio nesse fluxo energético dos nossos corpos sutis, vai se manifestar no corpo físico. Então, se você tem uma dor de cabeça no corpo físico, usando o próprio exemplo que eu comecei, a causa dessa dor de cabeça pode ser, ou provavelmente quase certo que seja, algum desequilíbrio ou desarmonia em um dos corpos sutis. Já que o Geoffrey Hodgson separa em mais corpos, ele fala do mental, do astral. É que é difícil dissociar pensamento de emoção, mas ele fala que pensamentos de alguns tipos, e ele tipifica alguns, podem gerar certas manifestações no corpo físico. O autor do livro fala exatamente a mesma coisa, que o que aparece no corpo é o sintoma, e nós tendemos a tratar o sintoma porque é desagradável. É desagradável ter uma dor de cabeça, é desagradável ter uma infecção. Então, a gente vai se ater ao sintoma. Quando ele compara com o carro, foi muito feliz o exemplo dele, porque no carro a gente tem um painel indicativo. Então, a temperatura do carro subiu, ou seja, falta água no reservatório ou líquido de arrefecimento no reservatório específico do carro, que é dentro do motor. Mas nós não estamos vendo aquela água que está faltando.
nós estamos vendo o painel, e no painel, a luz indicativa da água não é a causa dela, do problema. O problema real está no motor, que falta água. A luz é apenas uma indicação desse problema que está lá. Essa é uma analogia, como ele separa aqui em soma e corpo, e consciência, corpo e consciência, é uma analogia a que o que temos como sintoma no corpo não é a verdadeira doença. A doença está na consciência. De alguma maneira, nós precisamos intuir sobre isso. O livro faz várias sugestões ao longo dele, mas sem essa intuição, ou sem essa intuição, a gente não vai ter o tratamento da doença, e sim do sintoma. Entendeu? Talvez, Sérgio, eu vou prosseguir nesse segundo, porque eu acho que parando esses dois, a doença e os sintomas, aí eu acho que a gente consegue fazer uma abordagem já de reflexão maior. Tá bom, então vamos em frente, querido. Vamos só esse daí, vamos lá. Vamos. A gente vai falar de... Depois eu volto aí. Polaridade e unidade. Agora a gente vai falar de um tema que é recorrente quando a gente fala em termos esotéricos, né? Se você pensar, inclusive, em um dos princípios herméticos. Mas, enfim, vamos lá. De novo, no slide, eu destaquei alguns pontos que são relevantes de todo o capítulo e eu vou ler alguns trechos. Vamos lá. A doença, olha só, a doença é a polaridade. A cura é a vitória sobre a polaridade. A vitória pela polaridade é a unidade, viu? Já estão antecipando. Toda afirmação positiva provém do nosso mundo dividido e, por isso, não pode ser utilizada para mencionar a unidade em maiúsculo. Do ponto de vista de nossa consciência polar, essa unidade parece um nada. Embora correta, essa formulação muitas vezes cria nos homens associações falsas. A maioria dos ocidentais, em especial, se decepciona quando descobre, por exemplo, que na filosofia budista, o almejado estado de consciência, denominado nirvana, significa o mesmo que nada, literalmente, dissolução. O ego dos homens sempre deseja algo que lhe seja externo, e é com grande desagrado que apreende ser, de fato, preciso dissolver-se, a fim de tornar-se uno com tudo que existe. Na unidade, o tudo e o nada passam a ser um. O nada renuncia a qualquer manifestação e limitação, e assim foge da polaridade. A origem primordial de todo ser é o nada. É o Ein Sof dos cabalistas, o Tao dos chineses, o Net dos hindus. Ele é o único que de fato existe, sem começo e sem fim, de eternidade à eternidade. É o Parabrahman e a manifestação, né? Vamos lá. É importante reter em nossa mente que não é o mundo que é polarizado, é a consciência com a qual estamos no mundo. Como exemplo das leis da polaridade em ação, imaginemos a respiração, que dá a todos nós uma vivência direta de polaridade. A inspiração e a expiração, ao se alternarem, criam um ritmo. Este, contudo, nada mais é do que uma constante alternância entre dois polos. O ritmo é o padrão essencial de toda a vida. A física diz o mesmo com sua revelação de que todos os fenômenos podem ser reduzidos a vibrações. Se destruirmos o ritmo, destruiremos a vida, pois vida é ritmo. Mais um princípio hermético aí, né? O ritmo. Quem se recusar a expirar não poderá mais inspirar. Disso se depreende que a inspiração depende da expiração. Uma não pode existir sem a outra, seu oposto polar. Um polo depende do outro para existir. E, se eliminarmos um deles, o outro também desaparece. Da mesma forma, a eletricidade se cria a partir da tensão entre dois polos. Se eliminarmos um deles, a eletricidade simplesmente deixa de existir.
Vamos lá. Aí ele dá um exemplo de polaridade nesse desenho que está exposto aí, tá? Ele coloca que, dependendo do que você analisar como fundo, você vai enxergar ou um cálice ou dois rostos de frente um para o outro. Se você eliminar o fundo preto, você não enxerga o cálice. Se você eliminar o fundo branco, você não enxerga os rostos. Então, o desenho branco, você não enxerga os rostos. Então, um depende do outro, né? Então, ele fez essa brincadeira ótica para ilustrar a polaridade. Vou continuar aqui o nosso texto. Houve um certo ponto, ele dá um exemplo muito bom aqui também. Houve, em certo ponto, duas opiniões opostas sobre a natureza dos raios luminosos. Isso é a história da ciência. Uma delas formulava a teoria ondulatória, ou seja, luz é onda. A outra, a teoria dos corpúsculos. E, ao que parecia, uma teoria excluía a outra. Ou é corpúsculo, né? ou é onda. Quando a luz se compõe de ondas, ela não contém partículas e vice-versa. Essa é a teoria. Ou um ou outro, né? Com o passar do tempo, ficou claro que, para esse caso, a abordagem ou um ou outro estava errada. A luz tanto é composta por ondas como por partículas. Vou até repolarizar essa frase. Ele faz uma brincadeira. A luz nem é onda, nem é partícula. A luz é uma unidade. Como tal, não pode ser entendida pela consciência humana polarizada. Essa luz se mostra para o observador apenas em relação ao modo como ele se aproxima dela, num caso como ondas, em outro como partículas. A polaridade é como uma porta em que um dos lados está escrito entrada e o outro saída. Continua sendo a mesma porta, mas, dependendo do lado pelo qual nos aproximamos dela, vemos apenas um de seus aspectos. Devido a esse impulso de dividir as unidades em seus aspectos, que temos de contemplar um depois do outro, surge o tempo por conta disso. Pois somente através da observação de uma consciência polarizada é que a unicidade do ser se transforma em uma coisa depois da outra. Assim como a unidade está por trás da polaridade, a eternidade está por trás do tempo. Contudo, temos de ter em mente que o conceito de eternidade tem um significado metafísico de ausência de tempo. Na maior parte das vezes, quando a gente pensa em eternidade, a gente pensa em para sempre, né? Mas a eternidade é ausência de tempo e não representa, como a teologia cristã erroneamente interpretou, um longo e interminável contínuo de tempo. Vamos lá. Destacar outra parte aqui. Vamos. Ele vai falar agora do cérebro, a diferença das atividades cerebrais dependendo do hemisfério, tá? Isso é importante. Dependendo da atividade a que nós nos dedicamos no momento, sempre um dos hemisférios predomina. Eu escrevi no slide ali sobre isso. Assim, o raciocínio lógico, a leitura, a escrita e os cálculos exigem controle do hemisfério esquerdo, ao passo que, se estivermos ouvindo música, sonhando, pensando ou meditando, é o hemisfério direito que se destaca. Apesar do controle de um dos lados do cérebro em dado momento, a pessoa sadia sempre tem à sua disposição o conteúdo do lado não dominante também, visto que uma intensa troca de informações sempre está sendo travada pelo corpo caloso. O corpo caloso é que liga os dois hemisférios, o esquerdo e o direito do cérebro. A especialização polarizada dos hemisférios gêmeos coincide com grande precisão com os antiquíssimos ensinamentos esotéricos da polaridade. No taoísmo, os dois princípios elementares em que a unidade do Tao se divide são denominados Yang, princípio masculino, e Yin, princípio feminino. Na tradição hermética, a mesma polaridade era definida simbolicamente pelo Sol, masculino, e pela Lua, feminina. Em outras palavras, a palavra chinesa Yang, como Sol, é um símbolo para o princípio masculino ativo e positivo, que corresponde, em termos de psicologia, à consciência diurna. O princípio Yin, ou lunar, é o princípio feminino, negativo e receptivo, que corresponde ao inconsciente das pessoas.
Só fazendo um parêntese, já aproveitando aqui, o lado esquerdo do cérebro é aquele que vai ler isso daqui e não vai fazer o menor sentido. Essa associação, essa analogia que ele está fazendo aqui entre Yang, Sol, masculino, o lado esquerdo do cérebro, da lógica, não vê o menor sentido nisso. É o lado direito que nos proporciona essas associações, analogias, análise dos símbolos. É o nosso lado direito. A simples leitura disso daqui já está nos mostrando onde a gente usa um e outro. A gente está usando o esquerdo para ler. A gente está usando o direito para transformar essa leitura nessas associações. Não faria o menor sentido eu associar lógica, a linguagem, a Sol, a masculino, a Yang, se eu levasse em conta o sentido literal disso, né? Mas o metafórico, o simbólico, é o lado direito que faz essas associações. Para facilitar a compreensão, os termos e conceitos mais importantes são apresentados na tabela que se segue. Nós não veremos essa tabela. Deixa eu só... Bom, falta de tempo. Vamos lá. Aí ele vai falar da cura. Todos os caminhos de cura ou iniciação, sim, ele está falando iniciação, nada mais são do que um único caminho que leva da polaridade à unidade. No entanto, o passo da polaridade para a unidade representa uma mudança tão radical em termos de qualidade que é difícil, se não impossível, uma consciência polarizada imaginá-lo. Todos os sistemas metafísicos, religiosos ou esotéricos ensinam exatamente esse mesmo caminho, da polaridade para a unidade, donde se deve concluir que todos esses ensinamentos se preocupam com abandonar o mundo, deixando-o para trás, e não com o progresso do mundo. Olha que interessante que ele coloca aqui, da polaridade para a unidade. Ele vai falar agora do como Jesus falou sobre a unidade, tá? Eu vou ler essa parte e parar. Esses mal-entendidos vêm de longa data. O próprio Jesus ensinou esse caminho único que leva da dualidade à unidade. E nem ele, maiúsculo, foi inteiramente compreendido pelos próprios discípulos, com exceção de João. Jesus chamou este mundo de polaridade e chamou de unidade o reino dos céus. Esse mundo de polaridade e de unidade o reino dos céus, ou a morada do meu Pai. Também chamou a unidade simplesmente de Pai. Ele enfatizou que tal reino não é desse mundo e ensinou o caminho até o Pai. No entanto, todos os seus ensinamentos foram primeiro interpretados no sentido essencialmente material referente a esse mundo. O Evangelho de São João, coincidentemente é hoje, dia 24, o dia de São João Batista, nos mostra, capítulo por capítulo, esses mal-entendidos. Jesus fala do templo que reconstruiria em 3 dias. Os discípulos acharam que estava se referindo ao templo de Jerusalém, quando, na verdade, ele se referia ao próprio corpo. Jesus falou com Nicodemo sobre o renascimento do Espírito. Contudo, esse pensou que ele estivesse falando do nascimento de crianças. Jesus mencionou a mulher perto do poço, a água da vida, e tudo que ela pôde pensar foi na água de beber. Esses exemplos podem ser multiplicados à vontade, e todos mostram as divergências entre os pontos de vista de Jesus e dos seus apóstolos. Vamos lá. Ele tentou encorajar as pessoas a darem aquele passo que os levaria à salvação. Salvação significa cura e totalidade. Para começar esse caminho, sempre provoca medo. Para começar, esse caminho sempre provoca medo, pois também conduz ao sofrimento e à angústia. Só se pode vencer o mundo aceitando-se o que ele oferece. O sofrimento também só pode ser anulado através da aceitação, porque o mundo e sofrimento sempre foram uma coisa só. Os ensinamentos esotéricos não nos ensinam a fugir do mundo, mas sim a adotar práticas para transcendê-lo. Transcender o mundo, todavia, é sinônimo de transcender a polaridade. Isso daí é em busca da totalidade, do uno, né?
E isso, por sua vez, é igual a renunciar ao eu ou ego, pois somente ego minúsculo, pois somente se atinge a totalidade quando finalmente se para de separar o eu do resto da existência. Não deixa de ser uma ironia que o caminho, cujo real objetivo é a destruição do ego e a fusão do self, ou eu maior, com o todo, seja criticado como um caminho de salvação egoísta. Além do mais, o motivo para a existência desses caminhos de cura não está na esperança de um mundo melhor, ou numa recompensa pelos sofrimentos desse mundo, o ópio do povo, mas na compreensão de que o mundo material em que vivemos só adquire significado na mesma proporção em que se tenha um ponto de referência além de si mesmo. Só uma frase sobre a cura e eu interrompo. O verdadeiro significado do corpo caloso é o que liga os dois hemisférios do cérebro que eu acabei de citar. Fica bem visível. Ele tem de tornar-se tão permeável, o corpo caloso, que liga o lado intuitivo ao lado racional e lógico. Ele tem que ser tão permeável que os dois hemisférios cerebrais se tornem um só. Se tivermos as habilidades dos dois lados do cérebro à nossa disposição ao mesmo tempo, isso corresponderá, no plano físico, à iluminação espiritual. Pronto. Meus irmãos, por hoje eu fico por aqui. Teremos que continuar a nossa apresentação em um próximo encontro, como já era previsto. E eu agora, temos ainda 5 minutinhos, eu me coloco aí à disposição para ouvir as complementações, reflexões dos irmãos. Já agradecendo, gente, irmão. Maravilha.